E vai tentando arrumar conforme vai acontecendo. Tem coisas que são manutenção, tem coisas que são emergenciais. Mas que foge emergencial, eu concordo que foge. Por exemplo, aquilo que fez, que estava espirrando água no meu carro, de repente faz de conta que custou R$1.500. Se fosse 1.000, se fosse o limite 1.000, você não ia fazer, porque você ia falar para mim, Marcelo, essa obra passa, eu vou ter que pegar a Assembleia para executar. Nós temos que dar limite, nós demos para os outros, você também tem que ter, essa é a opinião minha. Só isso. Falar? Sim. Assim, a questão emergencial, eu acho que não tem que ter limite desde Não é que na tenha... questão emergencial. Ele não está falando da questão emergencial, ele vai se falando dele de outra Desde forma. que ela tenha a prestação, tá tudo lá, e você vai lá, pesquisa, realmente gastou Você isso, não pode beleza? falar quem é a favor do seu limite, você Agora- Eu não posso nem estipular, mas não tem problema Agora, não, a vamos questão ver. comum, eu acho que... Ô, gente, eu posso esse- tocar, e quem acha que tem que ter um limite de gasto, levanta a mão, na moral. Pronto, já é unânime o barato. Agora valor. Kelly, com todo esse prêmio, o que você acha, você que está na frente da nave? Você está Os falando 2.000? exatamente, você está falando de R$1.000, então vou explicar para vocês o que acontece. Todos os prestadores que a gente chama para poder fazer orçamento aqui, se você encontrar esses orçamentos aí que você está falando de Não, por favor. eu acabei de te dar a palavra, qual o valor que você acha que deve ser? 1.500, 2.000. Então 2.000, beleza? 2.000 quem aprova? Levanta a mão Porque aí. não tem prestador para Então poder pronto, fazer. 2.000 limite põe em ata. Agora a emergencial, ela pode fazer o que ela quiser. Fernando, Aí quando chegar em obra, tem outra coisa para Aí falar. uma coisa que é emergencial, que ó, eu moro ali de frente ao apartamento dela, já vi várias pessoas mexendo e a área dela é cheia de água. E até hoje. Isso daí eu acho que é emergencial há anos, desde É, a emergencial. O Márcio é prova, o outro lá de baixo já viu Esse água daí entrando na da minha Cida, casa, a a gente Kelly teve já que fazer. Dois casos mais graves, o seu e vai entrar no caso dela. O meu também, está em estado de que é a prestação calamidade de já. contas dela, é cronograma de obras, não é O isso? dela é esse daí. Essa questão que ele levantou ali é fácil de vocês resolverem, gente. Muito simples. Existe previsão orçamentária. A obra está na previsão orçamentária? Está no cronograma de obras? Aquilo ali foi aprovado? Não. Então, se não foi aprovado e não é emergencial, ela não pode fazer a obra. Exatamente. É É que vai assim que chegar na funciona. parte da obra ainda para não Entendeu? atropelar. Ó, lá na Assembleia anterior, a gente fizemos uma votação para fazer a obra tal. Beleza, aprovou? Levantou um valor para aquilo ou vai usar do caixa? Beleza. Agora, se é emergencial, ela tem que fazer. Se não é emergencial, ela tem que convocar uma Assembleia, mostrar para vocês os orçamentos, aqueles 3 orçamentos Exato. de praxe. Só para dar uma objetividade, vamos lá, a gente está em prestação de contas, Pronto. a Assembleia vai acabar meio-dia, em ponto. Falta 1h10. 1h a gente está. E não falamos assim, teve resposta já de prestação de contas dos serviços que foram feitos, ótimo. Foi determinado a limitação de gastos para essa gestão com obras não emergenciais em 2000, bacana, eu faço constar em ata, é uma determinação de Assembleia, mas ideal que façam isso mesmo no momento da eleição, tá? Elegeu uma gestão, manteve uma gestão, Já coloca o põe isso em limite pauta, né? Já para põe poder isso em ficar. Mas a ideia, eu não posso chegar aqui e falar assim, pessoal, limitem o gasto da gestão, sabe por quê? O síndico que entrar vai tirar sindicom na hora. Quem é você, sindicom, para colocar um limite sobre os meus gastos? Eu sou assessoria. Eu cheguei em um condomínio e falei isso daqui. Pessoal, cuidado em quem vocês vão votar, porque o condomínio tem um fundo de reservas muito bom. Só tinha uma candidata. Sabe o que ela fez na outra semana? Mandou uma rescisão pra gente. Sabe o que ela Quanto me tempo falou? assim de contar aqui, Fernando? Ah, uns 6 anos, eu acredito. Então, você não tem a moral de chegar aqui e põe, ó, todo mundo tá vendo isso, ninguém vai achar ruim com você, não. Não, Só que não bom, faz que esquecimento. Põe, ó, não esquece que você tem que pôr a porra lá do... Eu vou falar o seguinte, se for nas mesmas condições da gestão anterior, que é o que eu costumo falar para todos os colaboradores lá da Sindicom, fala assim, pessoal, elege nas mesmas condições da gestão anterior. Mesmas condições mesma ajuda, mesmas limitações, porque isso aqui vai constar em ata, tá? Então assim, particularmente eu acho 2 pouco, mas deixaram 2 aí, te falei, eu não queria falar. Desculpa. Outra coisa, com relação ao 5º andar, tem um apartamento que está fechado, é o 51A, está fechado há mais de 2 anos, né? E, inclusive, entra nessa questão aí, porque lá está inabitável, entendeu? Nesse tempo, inclusive, tanto do telhado quanto da parede, que é esse daqui, tanto na parede, entre os blocos, está infiltrando água, está inabitável. Eu comuniquei a Kelly, falei com ela eu mandei e-mail para a Sindicom, dia 22 de fevereiro, né? E estou aguardando agora essa reunião que ela falou. A gestão foi comunicada do seu e-mail. Sim. Não tenho dúvida. É assim, o que acontece?
Já foi resolvido esse problema, Kelly? Então, o problema da unidade é o que a gente vai trazer aqui para o cronograma de obras. Por quê? Tanto essa unidade, quanto a unidade da Dona Cida, quanto mais tem, acho que mais 2 unidades, eles ainda têm, só que vai ser um valor grande. Então, não tem como eu fazer. Por isso a gente contratou um engenheiro, porque assim, quando a gente vai falar com o morador, ó, não então, posso fazer... segura só porque isso é muita coisa, eu já vi aqui, tá? É muita coisa, isso vai entrar na pauta cronograma de obras. Porque assim, o que cumpre ao condomínio? Arrumar a parte externa para dar condição do morador poder fazer a parte interna. Porque senão, senhoras e senhores... Kelly, você pode expressar o que eu te falo sobre essas obras aí de impermeabilização que o condomínio faz? Pode falar o que eu te falo. Tá gravando, não tem problema nenhum, eu vou falar. Você fala que tem coisas que a gente tem que fazer. Tá errado. No geral. Não deveria ter feito. Tá fazendo pela metade. Por quê? Cara, é uma torneira infindável de dinheiro que vai desse condomínio. Porque tem que fazer pintura a cada 5 anos. A manutenção dessa pintura é depois dos 3 anos. Então, assim, esses reparos pontuais que foi determinado muito antes da gente chegar aqui, que levaram anos para poder ser concluídos, daqui a pouco está na hora de voltar no primeiro que foi feito. E essa mentalidade de fazer reparo pontual é dinheiro que não acaba. É programar as obras e os moradores terem o entendimento de que moram em um prédio de 40 anos, que não é para gerar prejuízo para dentro da unidade, que tem que ter programação de gastos. Porque foi dinheiro embora? Foi. Com o quê? Com manutenção que estava pré-programada. Eu vou ser sincero, eu sou contra. E eu duvido que algum funcionário da Sindicom falaria isso. Não falaria porque eles não têm autonomia para falar isso. Porque a gente não pode opinar sobre o condomínio. Mas no primeiro dia que eu pisei aqui, que a gestão era compartilhada, eu falei, as manutenções pontuais que são feitas aqui está errado. Faz uma manutenção geral, resolve o problema e dá a condição do morador arrumar dentro do apartamento. Porque na visão do morador ele vai entender assim, quero a reforma geral do meu apartamento. Quem paga? Todos os moradores. Ah, não vai pagar? Eu vou entrar com o processo. Quanto tempo a senhora está esperando? Desculpa que eu não lembro o seu nome. Quanto tempo o senhor esperou, seu Elton? E eu não estou colocando peso em quem está com o problema para poder ser feito. Só que se não houver compreensão, vai ser uma torneira infindável. E eu estava falando bem no começo da Assembleia para quê? Deixa eu falar uma coisa. Antigamente, eu moro aqui há mais de 35 anos. Era todo rebocado da minha parte, porque já tinha esse problema. O meu marido rebocou muito bem por fora, tudo, nunca deu umidade. Foi entrar um síndico pedir para tirar o reboco, aí começou. A gente vai entender isso já, tem uns laudos aí. Então, confirma para mim o nome. 51A. Júnior? Isso. Legal. Então vamos lá. Eu vou conhecendo as pessoas assim da vida, tá? A gente se conhece muito, porque eu ando por aí. Enfim, vamos falar sobre esses reparos aí, não só da sua unidade, mas de várias outras ele retratou unidades aí. muito sobre interno. Os gastos que foram limitados até aqui, bacana. Sobre o que foi feito, justificado. Gente, vamos ouvir aí para ele já ser legal. Sobre o que foi feito, justificado pela síndica, os gastos extraordinários, que, segundo o que a síndica falou e que muitos aqui puderam acompanhar, que já foi dito em assembleias anteriores, todas as receitas e despesas do condomínio. Alguém tem mais alguma dúvida sobre prestação de contas? Senhoras e senhores? Só para deixar claro, e não para polêmica, a síndica, a gente questionou a questão do cartão de crédito, mas nós não somos questionadores. E a síndica ela me deu uma justificativa da questão do cartão de crédito. Eu vejo acontecer porque os bancos não davam cartão de crédito para condomínio antigamente. Hoje estão dando. Isso pode ser bom. Mas eu preciso que a síndica explique o que o cartão de crédito vem fazendo, síndica. Vocês queriam uma situação emergencial, eu recebi uma situação para resolver as questões do portão que estava parado. Fui até o banco, expliquei toda a situação para a gente poder tentar sanar os problemas. Porque assim, vocês às vezes acham que a gente... Enfim, cabeça de cada um. Tem pessoas que acham que a gente não está fazendo nada. Esse portão não só enlouquece vocês, eu moro aqui também. Ah, mas como uma vez eu acho que a Paula perguntou, mas você não dirige? Eu não dirijo, mas minha mãe dirige. Então o problema que vocês sofrem, eu também sofro. E fora isso, quando o portão trava de vocês, ali, ou qualquer horário, vocês me ligam. Eu não sou da manutenção, eu sou a síndica, mas aí, conforme a orientação que é dada, o que eu posso fazer, ligo para o prestador. O contrato de manutenção não é com peças? O contrato de manutenção da Orosat não é com peças, é um contrato que
573, se eu não me engano, durante um ano, foi renovado pelo mesmo preço, porque a gente conversou com eles para não aumentar, para que a gente pudesse manter mais um ano a manutenção naquele valor, só que não é com peça. Então, quando quebra alguma coisa, quando queima uma luz, a gente tem que comprar lâmpada. Quando quebra um refletor, a gente tem que comprar o refletor. Quando uma câmera é danificada, a gente tem que comprar a câmera de novo para ele poder repor. Quando o portão é danificado, a gente tem que comprar o portão. Tudo o que acontece, a gente tem que fazer, porque o contrato dele não é com troca de peças. Aí, o portão, a primeira vez que aconteceu o problema, realmente foi um morador, a câmera identificou e ele pagou pelo dano. Tá até hoje vindo no boleto da unidade dele. Infelizmente eu não posso fazer nada. Se alguém quiser acompanhar essa situação, no balancete, tá? Houve um dano, houve uma comprovação pelas imagens do condomínio e a gente direcionou direto para a unidade. Quando aconteceu o portão novamente... Tranquilo. Bom, era só esse ponto, tá? Senhoras e senhores. E a gente utiliza para quê? Para poder resolver. Foi comprado agora um no-break, para quando? Para que eu não precise acordar de madrugada, porque esses dias não, foi recorrente. Desculpa, qual o valor do no-break? Tem que ver ali. Mas, em mais ou menos. Acho que foram prestações de R$800. Quantas? 6 ou 5, alguma coisa. Não conseguiria comprar um no-break amanhã. Todos entenderam, né? Porque teve a limitação. E o no-break vem atendendo a necessidade do condomínio? É disso que eu estou falando, tá, senhoras e senhores? Não sou contra, tá? A limitação. Marcelo, mas aí é emergência. Você não é contra, você está certo, mas é onde eu vou entrar. Por que vocês queriam sair? Eu tive que os dois. É necessário. Gente, no break é para manter quando cai a luz. Viu, gente? Quando cai a luz, é importante no break, é importante. Vai ajudar quando cair a luz na madrugada, para ninguém precisar lá? O que eu estou pondo em pauta viveu a vida inteira sem. Agora é o momento? Vamos pôr o no break. Foda-se quando ele puxa. Agora eu vou fazer uma pergunta hoje. Quanto exatamente tem no nosso caixa hoje? Você tem na ponta da língua? Sim, no nosso caixa hoje tem, acho que, qual? Tem extrato. Só para... lembrando que a prestação de contas ela é até maio, mas o saldo hoje... Na aplicação, R$ 5.437,93, não mexendo até o final do ano, porque aqui já tem as correções, mas na verdade, 5.400... isso mesmo. Então tem caixa 5.400. Na aplicação. Não pode mexer. E na conta? Na conta, mesmo na conta. Na conta... R$ 1.600,35. 1.600. Isso está incluído o valor do rateio? Não, calma aí, o rateio é em obra? Só menciona em obra ou pode mencionar e cabe nessa pauta? O rateio foi para questões emergenciais que a síndica falou também, né? Não, peraí. Gente, se eu perdi alguma coisa, alguém me corrige. Era R$45 com o objetivo de um processo. O que era? Era o salão? O que era? Isso. Era o salão, não era? Então hoje tem que ter, desde que foi aprovado lá atrás até hoje, um negocinho guardado para o salão, que todo mês nós dá R$45. Então tem que puxar na ata lá atrás, quando foi aprovado, somar com todos os moradores até hoje, quanto tem que ter para esse salão, certo? Porque eu não vou pagar R$45 para nada, tem que ter um objetivo de rateio. Porque se não tem objetivo de rateio, tira essa porra do rateio. Agora, se hoje a gente decidir que vai fazer um L ponto aqui, precisa fazer rateio, opa, é para L ponto, vamos pagar. Então é isso que eu quero. Não sei, você pode se intrometer nisso ou não também? Eu lembro da última assembleia que eu tive aqui, teve algumas questões que foram determinadas para poder fazer piso, estou lembrando de memória, tá? Eu não estava presente, mas eu fiquei sabendo que foi liberado para ela o gasto desse valor que foi destinado a se fazer o salão. Então, por isso que a gente... então vocês aprovou ela pegar o dinheiro do salão e gastar com outras coisas? Vou falar do seguinte. Para não fazer mais rateio, foi... Não ter que fazer rateio para resolver os problemas dos moradores. Aí o rateio ficou mantido solto. Então vamos pagar rateio sem objetivo. Os 45 ia ser pego, quando a próxima assembleia, a gente iria decidir o que seria feito. Porque a partir daquele momento não tinha valor já. Foi isso que foi falado. É isso mesmo? Não foi liberado. Então o rateio está guardado na conta. O rateio foi utilizado, Marcelo, para poder resolver as questões que estavam. O piso que foi feito na gestão dele, algumas melhorias que foram a CBA liberou para ela gastar as outras coisas, não precisou ficar guardado. Pode ficar usando 45. Foi utilizado foi autorizado para
para não fazer mais rateios, tá? Porque se precisavam questões emergenciais, tá na ata, tudo isso daí na ata do passado. Mas assim, foi liberado lá. Só pesquisar as atas que tá lá. Você tá achando que eu peguei os 45 só pra, assim, da mesma forma que você explica claramente, eu vou explicar o português correto como você também explica. Você tá achando que foi pego os 45? Vou fazer cada uma, vou gastar o que eu quero. Não, foi determinado aqui. Foi determinado para poder arrumar os negócios lá da Enio, foi determinado para arrumar o piso quando eles fizeram, foi determinado que esse dinheiro, para que a gente não fizesse outro rateio, fosse usado para resolver essas questões, porque o nosso condomínio não tem um fundo de caixa para fazer esses valores. Então foi determinado que, então o que a gente vai ter que somar? Vai ter que somar todas essas melhorias e adequações que foram feitas, ver os valores que der e a partir daí a gente começar a recolocar no condomínio. Se a gente puder fazer futuramente, a gente pode fazer. Ou então, acaba esse rateio e todos esses valores que a gente fez, faz um rateio para poder subir. Com todo respeito a todos vocês moradores, quando teve a última assembleia, já havia de trás esse recolhimento de 45 para esse salão, que era o sonho, né? Ia construir tudo. Aí, desculpa, com todo respeito. Aí tá lá um guardado dinheiro, vocês liberam para ficar gastando isso para uma obra, daí perde o controle, aí quando chegar em obra, foi para não pagar mais. Foi para não pagar mais. Mas quando tiver obra, vai ter que fazer um outro rateio. Sabe qual é o problema? No dia, num desses dias eu estava aqui, tá? Vamos ver se a gente lembra junto. Eu não tô lendo a ata. Um desses dias eu estava aqui, eu falei, pessoal, tenho dinheiro para poder fazer essas obras necessárias, porém a síndica não pode mexer. Alguém lembra que eu falei isso? Falei isso para quem gravou, que está escrito na ata. Se a Assembleia autorizar a mexer nesse valor, a síndica vai utilizar para fazer as obras emergenciais. Se não, vai ser necessário um novo rateio. Isso quando eu vim, mas acho que tem duas que eu não venho. Aquela a Assembleia aprovou. Então assim, a prestação de contas de lá até outubro, estava tranquilo, ok. Inclusive com relação às arrecadações. Estava legal. Se a gente entrar nesse mérito na discussão de outubro para trás, dá ruim. Mas de novembro para cá, a síndica concluiu as questões do telhado, que ficou claro aí para todo mundo, realmente houveram gastos. Sou a favor também da maior democracia de informação possível. E eu oriento muitos dos síndicos que trabalham conosco de fazer o seguinte: síndico, é algo que vai ser controverso no condomínio? Pede um abaixo-assinado para a gente, para que quando você chegar a uma assembleia, você não ser traído, inclusive por quem está pedindo. Porque quando a pessoa faz uma solicitação verbal, aqui, esse condomínio mantém um caderno de reclamação. Por isso que as pessoas se comprometem em fazer o pedido. Porque se a síndica falar que fez algo, alguém vai falar, a síndica fez porque quis. Não, fiz porque eu tenho embasamento. E eu espero que as próximas gestões mantenham esse sarrafo lá em cima. Porque eu nunca vi um livro desse. Quando foi a última assembleia? Qual mês que foi? Foi em dezembro. Do ano passado. Então não foi decidido que de lá para cá ia guardar os 45, não. Podia continuar gastando. Só para as obras ainda de manutenção. Na última assembleia, o pessoal falou assim, teve uns que optaram por parar, já queria parar o rateio. Certo. A maioria pegou e falou assim, vamos continuar o rateio. Até eu mesmo não tinha o conhecimento, optei na hora por manter o rateio, porque eu achava que esse rateio que a gente fazia era para pagar a luz, para pagar a água e tal. Depois eu tive a informação que a taxa condominial já é para suprir esses gastos. E foi falado que iria guardar, ia continuar o rateio até a próxima assembleia, ia guardar esse rateio, entendeu? E quando chegasse na próxima assembleia, eu até sugeri que pudesse dar uma arrumada aqui no piso para as crianças brincar, porque se o rateio começou com o fundamento que era aqui para o salão, não foi comprado um saco de cimento para o salão. Foi feito outras obras, emergencial, tudo bem. E eu falei isso com a dona Thelma. Eu falei, o salão é um sonho, a gente estava vindo para cá, né? Sim. É um sonho de todo o condomínio, mas assim, as questões emergenciais, elas superaram o salão por anos. Aí foi falado que o dinheiro ia ser guardado e que para a próxima assembleia a gente ia decidir o que ia ser necessário fazer. Então, se teve outras obras no meio, nesse intervalo, até chegar essa assembleia de hoje, acredito eu que deveria ter chamado o pessoal, os moradores, pessoal, estamos com uma obra emergencial, vai ser tal valor que vai ser gasto, vai ser tirado daquele fundo de caixa que a gente estava fazendo para o salão de festa, aquele rateio que continuou, que a gente optou por continuar para guardar ele, para juntar um valor. Infelizmente, a gente vai ter que mexer nesse dinheiro para arrumar um... Não, mas até então aqui, de repente, mas de repente, se você não... De repente... Isso, tudo que você falou foi feito. A gente trouxe os problemas aqui e explicou. Tudo isso tudo que você acabou de falar foi feito. E aí, talvez, é o que eu digo.
Talvez você aprovou uma coisa, porque você tem que entender para poder aprovar. Talvez você entendeu, porque depois ficou até uma assinava, não voltava, por causa desse mal entendido, porque foi falado tudo isso que você falou. Então, da última pra cá não era pra aprovado, tá gastando? Sim, para poder resolver todos então não tem nada guardado, né? A adequação do para-raio, as coisas todas. E foi no... Vocês têm que prestar atenção na hora de aprovar, porque se tivesse era pra guardar, ia estar um valor agora guardado, ia chegar agora de tá qual a direção do dinheiro. Na última Assembleia foi decidido que você iria gastar. Aliás, não, porque ela poderia ter gastado dinheiro. Então foi o que aconteceu, ela saiu. Aí, sabe qual que é o problema de divisão? Vamos lá. Agora deixa eu dissertar um pouquinho aqui. Deixa eu dissertar um pouquinho aqui agora. Por favor, só um minutinho. Dona Kelly, presidente, só um minuto, Kelly. Por favor, concentre em mim. Aí assim, vamos lá. A divisão de entendimentos é ruim. Vamos pensar no coletivo. Eu acho que faz todo sentido questionar. Quem é questionado não pode se sentir ofendido. Nenhum síndico pode se sentir ofendido pelo questionamento. Só que as questões elas têm que ficar de forma clara. Então é bom quando quem está presente se posiciona também. Porque assim, se foi dito, é legal. Porque assim, a discussão da última ata que eu não estava presente, penúltima, que eu não estava presente, foi muito ruim. E aí assim, falou-se dos problemas. Não falou. Por quê? Eu deixei claro para a dona Thelma. Falei, dona Thelma, a dona Kelly ela não vai poder fazer a teto solar, a energia solar. Mas está escrito na ata. Eu falei, está escrito que ela falou desse serviço. E aí eu preciso perguntar para os senhores e senhoras aqui agora, só para continuar o que eu tenho que falar. Foi falado de energia solar na última Assembleia? Foi falado, mas... Ponto. Aí na ata só colocou lá. Na ata está lá. A síndica falou da energia solar. Estava dentro do cronograma de obras. Não estava que estava sendo aprovada a energia solar. Mas nasceu uma ideia, é uma semente. Acabou. Pediram para tirar isso da ata. Aí a síndica falou, não tiro porque eu falei. Aí a dona Thelma, tira porque eu sou a presidenta, eu quero que tira. Eu falei, mas se foi dito, não dá para tirar o que foi dito. Sabe o que um síndico me pediu essa semana? Lá estava dizendo que a maioria aprovou. Não estava. Não, mas você não ia executar. A gente tem todas as cópias. Não estava aprovado. Foi dado sugestões. Acabou. Sim, mas a sugestão, por exemplo, a gente vai pegar aqui agora com os senhores e senhoras. Você traz uma ideia, a gente documenta vocês vão registrar. E aí eu trago a sua ideia aqui para uma assembleia. Que foi a sua ideia. E quando a gente traz a ideia, aí os moradores, você está aprovando. Gente, se eu tivesse todas essas ideias... Eu trouxe essa clareza para a senhora lá na mesa. Tinha também a moça que trouxe a câmera aí. Ela sentou e falou, não está aprovado. Quando está aprovado, está em negrito. Aprovado por maioria dos votos. Eu pedi para tirar, não essa pauta. Eu pedi para tirar que a maioria... Eu tenho um e-mail lá. Mas não é uma discussão. O que eu quero dizer é assim, aqui... Os questionamentos são ótimos, se estava presente ou não, se viu a ata ou não, o questionamento é ótimo. Por quê? Já tira esse problema da frente. Porque eu falei para a Kelly, eu falei assim, Kelly, eu espero que a gente faça uma assembleia aí e que você tenha 6 meses de tranquilidade de gestão até a próxima assembleia. Porque o que a assembleia mandar é o que vai ser feito. É assim que funciona. Tem que ser assim. A questão do rateio aí da quadra aí, a gente já vai chegar nele quando chegar no cronograma. Só é o que ele estava falando. A questão juntou os 45, veio certinho juntando, não estava no caixa, certo? Não estava no caixa, porque já tinha sido aprovado a usar. Não, antes de aprovar a usar. Chegou um momento que tinha um valor considerável. Certo, tá, mas tudo certinho. Aí veio a questão dela que se não aprovasse, aí depois sabe o que vai acontecer? Ia ter que cobrar mais um rateio. Ia pagar outra coisa. Foi a assembleia que eu tive aqui. Ia aprovar outro rateio. A assembleia que eu tive aqui, eu falei, vocês podem instituir outro rateio e manter o valor guardado ou usar o valor. Emergencial ia ter que gente, deixa eu falar uma coisa aqui agora, de repente, só pra gente encerrar isso, porque como vai até meio-dia, a gente tem poucos minutos. Só para vocês entenderem, quando a gente trouxe aqui e tentou explicar para vocês, algumas pessoas queriam que fizesse algumas melhorias, você me pontuou uma coisa que você quer, a Deise me pontuou uma coisa que ela queria, tem que escrever tudo isso. O Egnaldo me apontou uma coisa que queria, o Dudu me apontou uma coisa que queria, a Paula apontou uma coisa que queria. A gente coloca lá e traz a ideia. Quando eu trago a ideia aqui, todos vocês falaram. Aí quando eu peço para registrar no livro o que você falou, ou qualquer coisa, porque quando a gente traz a ideia, ou quando traz uma reclamação que foi feita única e exclusivamente
exclusivamente para você, porque de repente, única e exclusivamente está afetando somente a você, e a gente traz a ideia para cá, todo mundo fala, foi ela que fez. A ideia dela, gente, eu gostaria de ter todas essas ideias. Mas é para esse peso. É importante, viu? Isso eu acho que é demais. Ela não viu a ata, então é legal. Depois é. Tá no aplicativo. Não, mas então aí eu tô vendo que tá dando trava esse aplicativo. Tá no aplicativo. Quem não conseguir acessar o aplicativo, pode pedir. Liga e pede assim, a gente manda pelo zap. Ah, essa ata não tá lá, mas ela não tá assinada. Justamente porque pediram para tirar coisas que foi dito. Tá onde? Tá aqui, aliás, a gente mandou arrumada já, né? Como a dona Thelma não quis assinar e ela era presidente... Por isso que eu falo, para ser presidente, você tem que não pode ser pessoal, senão vai fazer mal. Sim. Tem que ser coletivo. Eu sou presidente, eu não quis o aumento da taxa condominial, mas a maioria quis, eu sou presidente, eu tenho que assinar, então porque a maioria quis. Então vamos ajudar a dona Thelma e vamos ler essa ata para ela assinar, né? Sim. Eu não sei se faz parte desse assunto, por exemplo, sobre multa. Já, no finalzinho. Deixa eu só finalizar a prestação de contas. Senhoras e senhores, com relação aos gastos que a síndica apresentou de novembro de 2023 a maio de 2024, eu provoco, tá? E assim, para que seja tudo falado, não tem por que esconder nada. E aí, eu já poderia ter aberto a votação lá atrás. Se é outra pessoa que tem pressa de ir embora, abriria a votação lá quando falou concluído. Eu provoco para que falem em assembleia. Porque depois a rádio condomínio não vai funcionar. É ruim, vai dar mal entendimento. Com relação às receitas e despesas, o presidente perguntou o saldo foi apresentado da data atual, a justificativa da síndica por não ter a arrecadação completa que foi utilizada para outra finalidade, o seu Elton falou, se ela não tivesse utilizado, precisaria de um outro rateio? Sim, precisaria de um outro rateio, isso ficou claro já em outras assembleias. Porque ficou determinado dentre os na presentes, só para deixar claro, viu, a ata não está no aplicativo, e depois você pede para não, ela não posso colocar, só depois que ela está registrada. Só depois que assina e registra. Então está aqui em material. Está aqui no prédio. Tudo que foi pedido para tirar, tirou. Inclusive a fotovoltaica e o muro lá que estava com risco de queda, que foi falado que o muro da entrada estava com risco de queda, que estava caindo lá. Foi falado isso na última assembleia, Kelly? Do muro lá que está com queda? Foi falado todas as reclamações que eu recebi de todos os moradores. Foi falado, pediram para tirar. Eu falei, para que tirar isso se o muro está com risco de queda? É bom que esteja plantado aqui dentro uma semente, para que em algum momento os moradores possam falar, opa, isso está sinalizado desde lá de trás e a gente não tomou providência. Pediram para tirar. Quando vocês... Faz sentido. Eu não tenho, apesar de eu usar óculos, mas eu não tenho olho em todas as partes do meu corpo e não tenho. Tem coisas que vocês precisam pontuar. Eu moro na escada C, eu saio para trabalhar, eu volto para a escada C e tem coisas que eu vejo constantemente, porque eu moro no último andar, então eu passo por todos eles, então eu vejo. É óbvio que eu vejo porque é na minha escada. Mas nas outras escadas a gente só vê quando vai fazer vistoria. Então quando vocês, moradores, porque não é só meu aqui, é de todo mundo, como um dia aconteceu uma situação e eu agradeço porque a menina fez, era tarde, mas não é só meu, é teu também. Me pontuou, desculpa pelo horário, não tem importância. Se eu estiver acordada, porque às vezes eu chego tarde e eu estou acordada, falei, ok, também tem medo, quase que eu falei, vamos nós duas junto, porque a gente olhou, a maioria dos apartamentos estavam fechados, e fomos tentar resolver uma questão do condomínio que estava acontecendo naquele momento, e era tarde, entendeu? Enquanto os uns já estavam dormindo, de repente poderia ter acontecido uma desgraça. Só que vocês têm que ajudar. Se você viu, avisa, ó, é tarde, mas está acontecendo isso. Posso descer lá junto com você? Vamos nós duas de camisola lá, ver o que está acontecendo? Porque às vezes acontecem coisas e depois no outro dia vocês começam a me cobrar, eu estava dormindo. Ou eu não vi. Eu cheguei, tomei banho e estava dentro da minha casa. Se ela não tivesse pontuado uma situação, eu não teria descido e a gente não teria, de repente, resolvido uma questão grave que estava acontecendo no prédio. Então, precisa da comunicação. Não estou pedindo para ninguém gostar aqui de mim, entendeu? Eu estou pedindo apenas para a gente poder todo mundo viver em paz, porque aqui é de todo mundo. E às vezes tem coisa que você, eu não vou falar, vou deixar esse buraco aqui, aí vem uma outra senhora, cai no buraco, agora vamos processar a Kelly. Mas, poxa, cara, você passou, você viu o buraco 15 vezes ali, mas só quando a outra moradora quebrou o pé que você veio falar pra mim. Isso daqui eu acho desnecessário, porque não é só meu. Eu sou síndica moradora, mas aqui é de todo mundo. Então, quando vocês verem situações, vocês têm que pontuar pra gente poder tentar resolver, pra gente tentar sanar. Por causa do iPhone, isso serve. Por causa do iPhone, não. Porque não estava batendo na porta falando do iPhone, não? Não, quando é questão assim que acontece, ou quando eu moro aqui, ele acabou de passar uma situação assim na minha porta, então quis me vender, quis empurrar minha porta, que às vezes acontece, me interfona e eu coloco no grupo, gente. Isso que a Kelly está falando, mas só que assim, próximos síndicos, serve até esse negócio de limitar
licitação que aconteceu com o seu Marcos Cargal, você está Vai constar em ata. os próximos. O que cabe para um, cabe para padronizar. Exatamente. Olha, avisa. Que amanhã pode ser o Já vai constar na ata, tá? O extintor da área da Paula. Você só percebeu quando você voltou de viagem 15 dias depois. Quando você veio me contar, eu falei, Paula, a gente já sabe, porque na vistoria da semana passada, que a gente faz pelas áreas, um sobe em todas as escadas, desce em todas as escadas, anda pelo prédio, não caçando o que fazer, é tentando que não tenha problema. Ok, mas tem coisas aí que dá pra câmera focar, mas nunca a câmera quando tem coisa que foca, a gente já conserta e faz o quê? Já consertei e vi que foi a dona Sofia. A gente já conserta e manda direto para a dona Sofia, não tem que questionar. Agora, coisas quando a gente não tem como, não tem um ponto cego, não tem câmera naquele local, tipo, as escadas, nós não temos câmera. Como que a gente ia saber?